Extraordinária do exercício de 2017, dia 12 de junho de 2017. Em nome do Senhor Jesus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão extraordinária do corrente exercício. Solicito a secretária para que proceda a leitura dos projetos de lei 028, 029/17, projeto de resolução 005/17 e projeto de lei número 025/17. A senhora secretária vereadora Gisele fará a leitura. Projeto de lei 028/17. Assunto: dispõe sobre os vencimentos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Nova Campina e da outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. Projeto de lei 029/17. Assunto: dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei nº 932, de 24 de fevereiro de 2016. Autoria: Mesa da Câmara. Propositura: projeto de resolução número 005/17. Assunto: dispõe sobre a nova estrutura administrativa da Câmara Municipal de Nova Campina e da outras providências correlatadas. Autoria: Mesa da Câmara. Propositura: projeto de lei 025/17. Assunto: dispõe sobre o vale alimentação aos servidores públicos municipais e da outras providências. Autoria: Executiva Municipal. Passamos à ordem do dia. A leitura do projeto de resolução número 005/17, de autoria da mesa da Câmara. A senhora secretária, vereadora Gisele, fará a leitura. Projeto de resolução 005/17. Autoria: Mesa da Câmara. Está em discussão única, está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 025/17, de autoria do Executivo Municipal. A senhora secretária vereadora Gisele fará a leitura. Projeto de lei 025/17. Dispõe sobre o vale alimentação aos servidores públicos municipais e da outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Pode falar. Senhor presidente, a votação vai acontecer já antes da sessão da suspensão de 15 minutos? Se os vereadores optaram pela suspensão, a gente concede. Se caso contrário, a gente prossegue. Está na mão dos vereadores. Então, nessa primeira sessão vai acontecer a primeira votação e a primeira discussão. Sim. A primeira votação e a primeira discussão. Correto. Está em discussão. Essa é a discussão única. Está em discussão única. Está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Boa noite, presidente, colegas aqui presentes, vereadores e servidores municipais, professores, quadro magistério, senhora prefeita Josimara está aqui presente também, Toninho, vice-prefeito. Eu tinha visto ele, ele não saiu. Aí. Muito bem. A gente vive, pessoal, um momento muito delicado no país, E toda vez que a gente liga a televisão, a gente fica mais constrangido e mais com vergonha ainda. E eu sempre penso nisso. O que me levou
a entrar na política pela primeira vez, nunca fui partidário, nunca fui filiado em nenhum partido, nunca fui representante de nenhum sindicato. As únicas agremiações que eu representava era o conselho de escola, na escola que eu trabalhava ou que eu estudava. Desde estudante, ou era representante do conselho de escola, e depois como professor do conselho de escola, depois como diretor, presidente do conselho, da PM e tudo mais. O que me levou a entrar na política nesse momento tão delicado agora, e que a gente sente mais vergonha de ser político do que orgulho, né? E esse sentimento, né, e essa angústia também se misturam e resultam em mais cobrança para mim mesmo, enquanto pessoa, enquanto político, enquanto profissional, enquanto pai de família e tudo mais. O meu filho, João Marcos, ele vai fazer 15 anos em julho, e quando ele escuta aquelas barbaridades lá, ele dá uma sorridinha assim, melando de canto de boca, e dá uma cotovelada na minha costela. No sentido, ó pai, ó a política, ó como que está o negócio aí, ó onde que você entrou. Né? E isso gera mais responsabilidade para a gente ainda. Para quem conhece a minha trajetória de vida, com muito sofrimento, com muita luta, com muito trabalho, com muita insistência, com muita vontade que a gente chega no pé que chega. Né? Quem vem de uma família pobre, humilde, enfim. Né? A gente não nasceu em berço esplêndido, não. Foi com muita luta mesmo, muita garra, a gente chega no pé que chega. Né? Um professor chega no pé que tem hoje, uma carga completa, um diretor de escola, um vice-diretor e tudo mais. As coisas não caem assim do céu pra gente, não. Né? É muito difícil. E quanto político, eu me preocupo muito com a saúde financeira de Nova Campina. Eu estava dizendo agora há pouco lá para a secretária de saúde, a Fabiana, que a gente tinha uma audiência marcada para hoje à tarde, para a secretária de educação, e eu falei para ela, eu tenho que me policiar naquilo que eu falo, porque o meu tino técnico, o meu tino ético, o meu tino moral que foi construído em mim, com a educação que eu tive com meus pais, com a minha própria trajetória, fala mais alto que o meu tino político. Eu tenho que aprender a dosar isso, para em vez de eu ganhar voto, eu acabo perdendo voto. Porque a minha preocupação em não sendo prefeito, ela é tão alta quanto sendo prefeito. A minha preocupação enquanto pai de família, enquanto cidadão de Nova Campina, é tão preocupante como eu sendo vereador ou não sendo vereador. E eu quero que essa preocupação seja de vocês também. Por quê? Porque as coisas do Brasil o pé que chegou hoje, por irresponsabilidade de quem está lá no comando. Não é? E por outro lado, por irresponsabilidade de quem não estava no comando, mas votou para essas pessoas que ficaram no comando. Então, é muito complicado hoje, e só vai fazer diferença nesse cenário pessoas falando mais, lendo mais, entendendo mais, criticando mais e posicionando mais. Então, eu dou parabéns para vocês que saíram lá do aconchego do lar de vocês, do sofá quentinho, com uma manta em frente à TV, chá quente e tudo mais, e está aqui hoje, que eu estou congelado atrás dessa mesa de pedra aqui, mas tudo bem. É porque a gente está buscando melhoria, né? E é nesse intuito, gente, que eu exerço o meu cargo de vereador. Se eu vou ser reeleito lá em final de meados de 2019, é uma preocupação que eu não tenho hoje. Como eu não tinha 4 anos atrás, se eu ia ser vereador de Nova Campina, eu não tenho. Uma das coisas que eu mais prezo em mim é a fé que eu tenho. E é essa fé que me sustenta, é essa fé que me direciona para onde precisa ir. Tem pessoas aqui no plenário que eu conheço já de outras datas, foram mães de alunos que estudou comigo na minha escola e tudo mais, então talvez possa validar um pouco do que eu estou falando, né? Quem não me conhece fala o que ele está dizendo aí, enfim. Mas eu quero externar para vocês a preocupação que eu tenho com a condução da política de Nova Campina. A gente sabe que tem muitos tabus culturais aqui na cidade que a gente precisa mudar. E cultura a gente não muda, cultura a gente transforma. É uma que não é tão legal, vai recuando, e uma outra vai ganhando espaço. Paulatinamente as coisas vão sendo alteradas. Mas para isso a gente tem que ter pessoas do bem junto, né? Se não tiver pessoas do bem embarcando, abraçando essa ideia e caminhando, as coisas vão só esmorecendo.
né? E aí eu concluo então o porquê que talvez eu tenha entrado na política. Porque é esse o momento que eu precisava talvez de uma voz como a minha, de um pensamento como o meu, e aí eu não posso me acovardar. Porque se eu tenho fé, e se eu acredito que eu não estou aqui nesse mundo à toa, se eu não estou nas coisas onde eu estou, ocupando os espaços que eu estou em vão, eu não posso me acovardar, eu tenho que arregaçar a manga, respirar fundo e ir em frente. Porque é assim que eu tenho lutado e é assim que eu tenho vencido as minhas batalhas. Agora, quando se trata de questão política, como o Sidney exerce uma cadeira hoje na Câmara, a gente tem uma responsabilidade maior e uma exposição maior também. E aí, isso tem o bônus e tem o ônus, né? Para a questão da educação, eu acredito que o Juliano sofre isso na pele também, e eu também, sendo professor, mesmo não sendo efetivo aqui da municipalidade, a gente acaba levando a bandeira, que é professor. Tá? Agora, a gente entrou numa administração, né, numa gestão, onde o magistério tem uma perca salarial desde lá de 2013. Em 2014, lutas de vocês, manifestação de vocês, não teve um acréscimo de 3%, né? Menos da metade da reposição da inflação daquele ano, e no ano seguinte foi colocado o Vale Alimentação, não é isso? No mesmo ano, e que aumentou depois, né? Isso. Então, não se tinha lastro financeiro nem orçamentário para dar o aumento, que não é aumento, a reposição da inflação. Se criou então um mecanismo que é Vale Alimentação. Vale Alimentação não impacta no limite prudencial, não gera encargos, então fica mais tranquilo para a administração fazer. Só que naquele momento o Brasil ainda estava aquecido, a economia ainda estava bacana, o município de Nova Campina não tinha esses meios. Agora, com a economia ainda mais arrochada, essa recessão está aí colocada, a situação precarizou mais ainda. E aí, além da inflação que não pôde fazer a reposição, vem-se um corte no Vale Alimentação. E isso, pessoal, é de indignar, sim. Para vocês, né, servidores da casa e tudo mais, foi o primeiro baque, porque a nossa primeira sessão aqui, como já foi colocada, o primeiro ato que a gente aprovou aqui, um ofício em conjunto, com todos os vereadores assinaram, foi solicitando esclarecimento da senhora prefeita quanto à regularização do Vale Alimentação e da cesta básica para quem recebia, né, até o salário mínimo. E aí alguém nos questionava na rua, nos mandava mensagem, que hoje, né, com essa tecnologia toda, a gente está no ar a todo momento. Mas e daí? Vocês pediram isso e ela vai pagar retroativo a outubro do ano passado, porque a gente tem 3 meses do ano anterior que a gente não recebeu. Olha, vamos aguardar a administração se posicionar, ver como que está sendo e tudo mais. Depois disso, né, teve a resposta dizendo que a questão financeira estava precária, não tinha meios para isso e que aguardemos o primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre teve audiência pública há 15 dias atrás, não sei precisar o dia para vocês, dia 20 de maio foi a audiência pública. Se mostrou qual foi a arrecadação da administração até 30 de abril, que por lei tem que fazer essa prestação de conta parcial, né? 30 de abril, depois 30 de agosto, mais 4 meses, vai dar em agosto, e aí final do ano. Se constatou que a administração está arrecadando bem menos do que tinha se projetado no ano passado. Tinha previsto um orçamento de 27 ou 28 milhões, e o que está se configurando a arrecadar até o final do ano é 24 milhões. Desses 24 milhões, mais da metade dele vai ser gasto com folha, se continuar com gastos como está hoje, que está batendo no mês de abril, deu 967 mil, tá? Que é o último mês que o Marcos tinha fechado aqui. Quase 1 milhão. 1 milhão vezes 12 vai dar 12 milhões, mais um terço de férias, mais o 13º, então vocês imaginam que vai passar da metade da arrecadação que está prevista em 24 mil. Se passar de 51,3, a senhora prefeita tem as contas dela reprovadas, porque ela não pode gastar acima do limite prudencial.
Então veja só, por um lado nós temos os servidores, né, uma indignação, uma angústia que não tem o repasse da inflação, o ticket da alimentação está caindo pela metade. Por outro lado, ainda assim a prefeita tem a pulguinha lá atrás da orelha dela, e eu acredito que ela faz essas intenções, como eu faço lá nas minhas orações, na minha reza, a missa que eu participo, todas as vezes, quando fecha o olho lá e pede para a intenção do dia, é a economia e as finanças desse país que precisa melhorar. Porque se a gente tem restrições, atrás da gente tem pessoas que estão padecendo mais ainda com essa crise. Então, a gente pensa em tudo isso. E aí chega o projeto de lei para cortar a cesta. Não para cortar o Vale Alimentação, porque não tem recurso, não tem meios, enfim. Mas em contrapartida, a gente vai dar R$100 para quem ganha até um salário mínimo. A gente discutiu muito, né, prefeito? Não foi um dia só que a gente subiu para conversar e olhar as planilhas, fazer cálculo, quantos professores tem, como que a gente faz e tudo mais. E de todas as vezes eu não saía contente de lá. E aí a gente ia achando assim, manobras políticas no bom sentido, né? O que a gente pode fazer? Esse mês não dá para entrar o projeto porque tem a sessão que vai analisar as contas do Niltinho e a sessão tem que ser única para esse projeto, então não pode ter nada na pauta. Ótimo, vamos ganhar mais 15 dias. E assim foi. E assim foi. Na semana passada, na sessão de terça-feira, deu entrada no projeto. Deu entrada no projeto, foi lido e daí ia para as comissões. Caindo nas comissões, eu falava para os meus colegas, a gente não vai votar em regime extraordinário, porque eu, como presidente da Comissão de Fiscalização, Finanças e Orçamento, eu quero pelo menos ter uma audiência com os servidores, como a gente está fazendo aqui hoje. Vocês tiveram a oportunidade de debater, colocar, enfim, antes da gente aprovar. Então, de forma alguma, a gente ia votar na surdina, tá? E isso ia ter discussão lá. E aí, o que a gente chegou de consenso aqui depois da reunião? Junto com todos os vereadores, que a gente votaria autorizando a prefeita a pagar R$100, então, conforme dizia o projeto, a quem tinha até um salário mínimo, mas a gente suprimia o último artigo do projeto que revogava a lei anterior. E teve consenso da parte dos vereadores. Então agora a prefeita tem duas leis. A hora que ela tiver dinheiro, ela vai pagar 180. Enquanto ela não puder, ela paga os 100 que a Câmara aprovou. Mas aí voltamos para conversar com a prefeita. Tecnicamente não existe isso. A advogada, a procuradora brecou, não tem como. Você não pode ter dois projetos de lei sobre o mesmo objeto, com o mesmo benefício. Isso não dá. A prefeita vai ter que vetar aqui. E aí, nesse debate, nessa luta, isso é jogo político, pessoal. Com toda a ética possível, com toda a legalidade, é queda de braço mesmo, é de força. E nesse momento, daí a gente fez um balanço, considerou que o ano tem só 6 meses para acabar, considerando que tem isso, considerando que tem aquilo, tendo em vista isso, tendo em vista aquilo, a gente conseguiu ganhar o corpo técnico da prefeitura, ampliando R$100 para todo então. Para todos os servidores de carreira, efetivo. Os comissionados não vão ganhar isso. Não interessa qual seja o salário deles. Né? É só para quem é efetivo, de carreira, e que está em exercício. Isso a gente considerou depois de quase 2 meses de tramitação desse projeto aqui, que não estava tramitando, mas estava aguardando, né? Cenário, situação política para a gente conseguir acertar. A gente conseguiu então que estendesse isso para todos os professores. Né, para todos os efetivos. Além dos professores, tem algumas enfermeiras na saúde e assistente social na assistência social. Então, né, é pouco que tem outra secretaria, o grosso está na educação mesmo. E aí, então, a gente teve consenso que poderia votar hoje, extraordinariamente, na segunda-feira, para que dê tempo da senhora prefeita já pagar no mês de junho. Esse foi o nosso acordo. Então, da nossa parte de vereador, e principalmente da minha, com toda a sinceridade que eu quero que vocês entendam, não tem ninguém aqui querendo puxar o tapete de ninguém, querendo botar as coisas na surdina, coisa assim meio escusa, meio... Não. Tem que ser tudo muito claro mesmo. E eu acho que é assim que tem que ser no momento de crise. Né? A gente já passou lá, a gente tem pendência lá na casa da gente, mas quando a gente conversa, né, entre o marido e a mulher, quando não vai dormir sem resolver o conflito, acorda bem outro dia e as coisas caminham.
Primeira vez que dormir um de costas para o outro e não resolver a situação, opa, aí o bicho pega. Então é desse jeito que eu entendo que a gente tem que fazer política. E eu sou muito aberto. Ainda que eu não fui da base política da prefeita, e quem teve a oportunidade de conversar comigo durante a campanha, eu falava isso. Acabando a eleição, acabou a política. Eu vou trabalhar com toda a força e intensidade que eu quero, independente de quem que esteja lá na prefeitura. Se for o prefeito que eu estou apoiando, com certeza o trânsito de conversa vai ser maior, vai ser melhor para mim, eu vou ficar mais à vontade. Mas independente de quem estiver lá, a minha energia, a minha força vai ser a mesma. E isso a prefeita comprova para vocês aí na fala dela quantas vezes ela citou meu nome. Porque eu não tenho me retraído e vou para a conversa, ligo para ela, sento lá, discutimos, conversamos e tudo mais. Então, eu acho que está bem consensual o que se dá para fazer hoje. E aí, ou se paga isso, ou não se paga nada. E aí pode ir na justiça e o juiz determinando, a prefeita pode acatar se ela tiver limite na lei de responsabilidade fiscal. Porque se ela pega o artigo lá da lei e diz eu não posso gastar mais do que eu arrecado, de novo, ela vai devolver para o juiz e a gente vai proletando isso, né? Então, foi consenso que a gente costurou que talvez R$100 atendia a todos e era viável. Agora, na questão da educação, eu peço ao senhor presidente um pouquinho mais, que eu tenho mais uns dados aqui que eu gostaria de passar. Na questão da educação, na conversa que eu volto agora com a Fabiana, é um pouco mais complicado, pessoal, porque nós temos uma queda na arrecadação grotesca para este ano, mas uma queda também no número de matrícula em cima do número de professores que a gente tem. Isso não tem como solucionar, e porque são todos efetivos. Se a gente tivesse um cenário como a Itapeva, que quase um terço contratado, a hora que você arrocha alguma coisa, aperta alguma coisa, o que acontece? São os contratos que não são renovados no ano seguinte. Mas para um cenário como Nova Campina, é bastante complicado, porque hoje eu fui lá buscar os números com ela. Eu queria vir para essa reunião com esses dados. São 135 servidores efetivos na educação. E são 1.684 alunos. Dá uma proporção, pessoal, de 12,47 alunos por servidores. Então, esse dado, ainda que a gente tenha muita vontade, eu como curioso, técnico, que estuda essa área da finanças, me atrai bastante, eu saí lá de cabeça baixa. Fabiana, eu não sei o que falar para você, eu não sei o que fazer, porque não fecha. Com uma proporção de 12 alunos por servidores, é muito o que se gasta com folha com o que está previsto daí para arrecadar, né? E nós vamos ter que achar uma saída, porque por outro lado também não pode o salário do professor só ir achatando, não é? Nós vamos ter que achar uma forma. Por que eu fui lá falar com a Fabiana? Eu tinha marcado uma audiência na semana passada com ela, mas eu fui numa reunião de saúde no sábado no Braganceiro e saí de lá com uma polêmica. A população se reuniu lá, prefeito, achando que você ia estar no evento e que a questão ia ser o fechamento da escola Pedro Rodrigues Pereira. Não tem cabimento um negócio desse, mas o povo tá se cogitando isso lá, e eles foram, e aí a pauta do Júnior se esgotou, e no final o que eles põem? A questão da escola. E aí eu fiquei mais preocupado ainda, mas como já tinha agendado a audiência lá com a secretária, em função da reforma da escola, aí eu vim mais que depressa ainda para estudar lá e ver essa questão com ela. Transferir as salas de PEB 2 do Pedro Rodrigues Pereira para uma outra escola, só vai diminuir 4 salas. Em tese, vai economizar, então, 4 professores. Né? E aí, frente a esse cenário que eu estou colocando para vocês de número de servidores, é complicado a gente arrumar isso. Para resolver isso, ou a gente faz um projeto aí de aumento na natalidade para daqui 5, 3 anos as coisas estarem melhor, ou a gente espera que o Brasil cresça rapidamente, a arrecadação aumenta, ou que os nossos municípios vizinhos abram concurso com salário bem melhor do que o nosso, para as pessoas daqui passarem o concurso e acabar exonerando, porque nesse jeito que está, a proporção é muito alta, né? De 12 alunos por professor,
é muito grande a diferença. E aí eu fico preocupado e ao mesmo tempo desafiado também, para estudar uma forma, para sentar junto com os técnicos lá da educação, que pediram, sempre que puder, vem aqui, vamos achar uma saída, vamos lá, ou se apoia para a gente lá como vereador, o que a gente pode fazer. E é isso, pessoal, que eu tenho para dizer. Na questão, só finalizando, do vale alimentação dos servidores da Câmara, quando a gente subiu para 200, tem esse efeito distorção que o professor citou, mas não foi um projeto encaminhado pela mesa, eu não faço parte da mesa, mas eu, professor, quando eu aprovei, foi justamente para ter esse peso político. A prefeitura, vendo que a Câmara estava melhorando dos seus servidores, de repente ela queria também fazer alguma coisa para não ficar atrás. Então também tem outro lado, né? Foi isso que eu pensei. E não era a cesta base, não era a vale alimentação que os servidores aqui recebiam, era a cesta. Então, para haver logística de licitação, que tem que comprar cesta, que tem que licitar, que tem que buscar isso, aquilo, a gente entendeu que tirando a cesta e colocando vale, compensava ali financeiramente. Mas eu entendo também da tua parte que de repente criou esse desconforto comparativo aí. Mas mesmo assim eu entendi que um poder indo na frente, o outro pode talvez não querer ficar atrás e fazer. Mas o problema é que financeiramente a Câmara é 10 servidores, na Prefeitura é 415. Então a proporção também é bastante diferente, né? Eu acho que eu falei o que eu queria ter colocado aqui e peço desculpa pela minha fala prolongada. Muito bem. Peço que a secretária, por favor, leia o projeto de lei de resolução número 005. Eu leio? Vou ler o projeto de lei. Dispõe sobre o vale alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Um resumo da lei, tudo, mas essa lei institui o vale alimentação aos servidores públicos efetivos municipais em atividade. Parágrafo único. Não farão jus ao vale alimentação os comissionados e secretários municipais. Artigo 2º. O servidor público efetivo municipal fará jus ao vale alimentação no valor de R$100. Parágrafo 1º. O vale alimentação poderá ser fornecido por meio de ticket ou cartão magnético. Parágrafo 2º. O vale alimentação de que trata esta lei será reajustado anualmente conforme a variação do INPC ou outro equivalente que venha a substituí-lo. Artigo 3º. O vale alimentação será concedido mediante o fornecimento de cartão magnético ou outra forma assemelhada, hábil, à aquisição exclusiva de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais do município de Nova Campina, na forma que dispuser o decreto regulamentar. Parágrafo único. Fica proibida a aquisição de bebidas alcoólicas e cigarros pelo sistema que se refere à presente lei. Artigo 4º. O servidor não fará jus ao vale alimentação quando 1. Licenciado ou afastado do exercício do cargo ou função em decorrência de licença para tratar de saúde de pessoa da família. 2. Cedido para outro órgão público, exceto se houver lei específica. 3. Afastado e ou licenciado a qualquer título. 4. Suspenso em decorrência de pena disciplinar. 5. Recluso. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos servidores requisitados pela Justiça Eleitoral para o período das eleições, quando convocados para participar do Tribunal de Júri e ou para doar sangue. Artigo 5º. O pagamento indevido do vale alimentação caracteriza-se falta grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou a autoridade competente às penalidades previstas em lei. Parágrafo único. Os valores indevidamente recebidos serão restituídos ou compensados no mês subsequente, na forma que dispuser o regulamento. Artigo 6º.
o vale alimentação instituído por esta lei: 1. Não tem natureza salarial ou remuneratória. 2. Não se incorporará para quaisquer efeitos aos vencimentos ou proventos, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada assim sua utilização sob qualquer forma para cálculo simultâneo que importe em acréscimo de outra vantagem pecuniária. 3. Não será computado para efeito do cálculo do 13º salário. Artigo 7º. As despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Parágrafo único. No caso de insuficiência orçamentária, fica autorizada a suplementação orçamentária até o limite desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei nº 835, de 27 de maio de 2014. Prefeitura Municipal de Nova Campina, 27 de abril de 2017. Jucemara Fortes do Nascimento, Prefeita Municipal. Posso me pronunciar? Só um minuto. Só um minuto. Sim, de forma rápida. Isso. Qualquer tipo de licença? É o projeto. E a licença maternidade é o direito? Então, nós não vamos... Se a gente entrar em detalhes aqui agora, a gente não vai sair daqui hoje. E essas questões... Mas a lei, né, que vai ser votada. Não, vai ser votado. Então, essas questões, para que seja analisada ali, é só os vereadores aqui agora. Vou ter que interromper a sessão para dar uma olhada, então. Mas nós não podemos ficar aqui, senão... Né? Então, eu determino a suspensão dos trabalhos por 15 minutos para que as comissões analisem e emitam parecer sobre o projeto. Está nas comissões aí. Votamos a ordem do dia com relação ao projeto lido de autoria do Executivo Municipal no 025/17, que dispõe sobre o vale alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências. A comissão discutiu com relação ao artigo 4º e com relação à dúvida com a questão da licença maternidade. Esta é a primeira votação aqui agora, ainda vai ter a segunda votação. Nós vamos fazer a primeira votação e na segunda, até lá, nós veremos em mais detalhes essa questão. E nós entendemos também que pode ser feita uma emenda, essa emenda pode ser votada, aprovada, vai novamente para o prefeito, que tem lá o seu jurídico, pode analisar, pode fazer, vetar, né, ou não, de acordo com o parecer jurídico, ver se é legal ou não. Tem um monte de questão que envolve. E também tem a questão legal da licença maternidade, que os direitos garantidos já por lei maiores de licença maternidade, eu creio que não é uma lei municipal, de repente, que pode ferir algum direito da licença maternidade. Então, de repente, não precisa ser feito nada e não vai ferir. Então, uma questão bem jurídica aí. Nós estamos sem advogado no momento, mas eu creio, eu e a prefeita está aqui, que essa é uma questão que ela vai analisar, né? Sim, com certeza, Júlio. Não é isso que vai tirar esse benefício. Nós voltamos, então, à primeira discussão e está em primeira votação, projeto lido, e os vereadores que forem favoráveis permaneçam
como estão. Primeira discussão e primeira votação. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 005/17, de autoria da mesa da Câmara. A senhora secretária vereadora Gisele fará a leitura. Leitura do projeto de lei número 028/17, de autoria da mesa da Câmara. A senhora secretária vereadora Gisele fará a leitura. Projeto de lei 028/17, autoria mesa da Câmara. Está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Uma nota de esclarecimento. Esse projeto, pessoal, que está sendo proposto pela mesa da Câmara, é uma mini reforma da Câmara. Com essa mudança, a gente está pleiteando uma economia na casa de quase R$2.000, tá? Reconfiguração de alguns cargos e alguma gratificação aqui por funções desempenhadas, por não ter servidor contratado efetivo na Câmara, eles acumulam mais algumas funções. A gente está mexendo no percentual da gratificação deles, que daria uma economia de quase R$2.000, que a gente vai precisar fazer o resto do ano para cobrir a despesa do Vale Alimentação e também pleitear a compra de mais um carro para o Poder Legislativo. Que os três que tinham ano passado, 2 a gente encaminhou para o Executivo logo no começo do ano para atender a demanda lá da saúde, que estava bastante precária. Só um esclarecimento. Então está então em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 029/17, de autoria da mesa da Câmara. A senhora secretária vereadora Gisele fará a leitura. Projeto de lei 029/17, assunto que dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 932, de 24 de fevereiro de 2016. Autoria mesa da Câmara. Está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão extraordinária, realizar-se logo após o encerramento desta. Em nome do Senhor Jesus, declaro encerrados os trabalhos.